Bom dia a todos, bom dia Maria, Wagner, Flor, Sereia, Diana, Dudu, Dulce, Renata, Franciele, um beijão pessoal. Tudo bem? Bom dia também quem estiver no Facebook, um grande abraço, seja bem-vindo. Vamos então fazer a nossa prece, né, para nós darmos início ao nosso estudo de hoje, tá? Fechando os nossos olhos e elevando o pensamento ao máximo, para nos sintonizarmos com os espíritos amigos que aqui estão em torno de nós, que vieram de regiões felizes, regiões mais elevadas, trazendo as energias positivas do seu amor, trazendo a sua paz, nos envolvendo a todos nesse abraço carinhoso e fraterno. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de existência, que nós saibamos aproveitar ao máximo, construindo dentro de nós o reino de Deus, estruturando o equilíbrio e a harmonia em nossa mente e em nosso coração. Abençoa todos que aqui estão, no plano físico, nessa salinha virtual, todos aqueles que estão no plano espiritual, nos ajudando, e aqueles necessitados, que se acomodam em torno de nós, para beberem também desta fonte de água pura, que é o Espiritismo, que são as tuas mensagens, Senhor Jesus. Abençoa todos aqueles que fazem parte da nossa vida, e ampara-nos, Senhor, fortalecendo-nos, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos então retomar o nosso estudo, né? Nós estamos no capítulo Separações e Consciência, né? Nós estamos na metade, vamos dar sequência então ao estudo. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui, é o capítulo 8, né? Separações e Consciência. Bom, o último parágrafo que a gente fez, até vale a pena a gente resgatar aqui, reafirmar, né? Reforçar esse último parágrafo, que ela fala assim: é válido tentar-se o diálogo esclarecedor. Né? O diálogo esclarecedor, quer dizer, vamos tentar esclarecer as coisas. A separação não pode ser a primeira alternativa, como a gente viu, deve ser a última alternativa. Né? Vamos tentar primeiro o diálogo esclarecedor, tentar esclarecer as coisas. É muito importante a gente se tornar assertivo. Nós temos que treinar a assertividade. O que é a assertividade? É a capacidade de nós falarmos a verdade com bondade, para a pessoa certa na hora certa. Né? Muitas vezes nós não expressamos o nosso desejo, nós queremos que o outro saiba do nosso desejo sem que a gente expresse. Ah, mas você devia saber que eu penso assim, que eu gosto assado, que eu não sei o quê. Né? Como se ambos tivessem bola de cristal e um tivesse que saber o que o outro gosta, o que o outro quer, né? Então, isso é muito comum, né? Vamos expressar o nosso desejo, vamos expressar o que a gente quer. Né? Bom dia, Arcádio. Pode ser que não seja o desejo do outro, mas vamos negociar então. Mas é importante que a gente expresse, que a gente fale a verdade, né? A gente desenvolva a assertividade. Quando a gente é assertivo, a gente fala a verdade com bondade, né, para a pessoa certa na hora certa, o outro também se sente motivado para ser assertivo com a gente. Então ele fala assim: olha, já que você está tocando nesse assunto, já que você está falando isso, eu vou falar também uma coisa que eu penso também. Né? Eu vou falar uma coisa também. Eu também vou falar uma verdade. Tudo bem. Entendeu? Quando a gente fala, a gente tem que estar disposto a ouvir também.
né? Não é só falar o que a gente quer, não é usar a verdade como uma agressão, uma arma. Geralmente a gente faz isso. Em último caso, a gente fala a verdade, né? Então tá bom, agora eu vou te falar umas verdades, né? Ou seja, a pessoa quer usar a verdade agora como uma arma, né? E vai virar uma disputa. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente aprender a lidar com a verdade sempre, né? Lógico que a gente tem que ir dosando a verdade, porque a verdade é um remédio também, né? A gente tem que ter uma dosagem certa para não ser, não fazer mal, não gerar um efeito colateral aí, né? Muito grave. Pode até matar, né? Ah, Val, quem diz o que quer, escuta o que não quer, né? Por isso nós temos que dosar as coisas, né, Val? Como o Marco Prisco fala, né? O Marco Prisco fala através do Divaldo que todo mundo gosta de uma joia, mas ninguém quer uma joia atirada ao seu rosto. A gente quer que a pessoa coloque a correntinha e tal, né? O brinco, não gosta que seja arremessada a joia sobre nós, né? A verdade é uma joia, ninguém quer vê-la arremessada, né? Então, mas é muito importante o diálogo, né? Muito importante nós estarmos dispostos a conversar, porque quando não estamos dispostos a conversar, aí a situação complica, tá? Porque aí não há saída, não há alternativa, né? A pessoa fica num dilema, ou eu tenho que aguentar as coisas do jeito que estão e do jeito que vão ficar, pelo jeito, né? E eu fico incomodado ou incomodada com essa situação, sem poder conversar, porque o outro não aceita conversar, ele não aceita rever as coisas, ou eu dou um jeito nisso, né? Ou eu resolvo essa situação de vez, né? Começa a ficar complicado para o relacionamento, quando não há diálogo, né? Então eu acho que é uma coisa bem importante, né? Ela fala aqui também o carinho límpido. O carinho límpido, ela fala que é um recurso também de nós começarmos a ajeitar as coisas. O carinho límpido, por que o carinho límpido? O que tem, né, no carinho que ele tem que ser límpido? Porque no relacionamento começa a ver as ações, elas acabam sendo sempre premeditadas, né? Com outras intenções, né? No sentido assim de manipular, de controlar o outro, né? De não ser daquela coisa límpida, né? De fraterna mesmo, desprovida de outros significados, aquele amor condicional que a gente acaba fazendo, né? Ah, se você me fizer isso, eu faço tal coisa para você. Se você não sei o que lá, fica aquela barganha com o afeto, que é muito ruim, né? Aquela barganha, a gente fica barganhando com o afeto. O afeto não deve ser barganhado. O afeto deve fluir limpidamente, né? De uma forma limpa. Sem, é o amor incondicional, né? Ah, Val, eu estou lendo o livro Vida, Desafios e Soluções da Joana de Anjos e tenho aprendido muito sobre essas coisas. Que bom, né, Val? Isso mesmo. Sem segundas intenções, a seria sem trocas, né, Ale? Né? Pelo prazer, né, de dar carinho, né, dar afeto, o de receber esse carinho, esse afeto. Né? A gente precisa muito aprender esse amor, né, límpido, tá? As atividades, por exemplo, de caridade, de auxílio, né, beneficente, isso aí ajuda muito a gente desenvolver esse tipo de carinho, esse tipo de afeto, porque a gente vai sem outros interesses, senão o interesse de ajudar, é um exercício de amor verdadeiro, né? É um exercício de amor verdadeiro que vai limpando o nosso ego, dos caprichos do ego, né? Vai limpando o nosso comportamento dos caprichos do ego, como diz a Joana de Ângeles, né? A atividade voluntária, caritativa, né? Isso é um treino bem interessante a CD, o que já é tão gratificante, né? Traz uma compensação tão grande, uma alegria no espírito, muito bom. Pois é, pelo prazer de servir, pelo prazer, né, de dar carinho, de ajudar, isso já contém um prazer em si mesmo, que nós precisamos aprender a vivenciar, né? Seria exatamente. Ok?
Ela fala aqui, o acompanhamento solidário. O acompanhamento solidário, nós sermos solidários. Né? Nós sermos, não é ser solidário daquela forma assim, o outro fica doente, eu também fico doente para ser solidário. O outro não vai no centro espírita, eu também não vou, para ser solidário. Esse tipo de solidariedade não ajuda, tá? Tem muita gente que quer ser solidário de uma forma negativa, né? E essa solidariedade não ajuda, tá? Nós temos que acompanhar solidariamente o outro, porque veja bem, né? Nós temos que aprender a sair de nós, a enxergar o outro. Pois é, ele bebe, eu bebo também, em solidariedade, né, Jana? Pois é, é um erro incrível isso, né? Nós temos que aprender a sair de nós, sairmos do nosso egocentrismo. Sermos solidários com o outro implica em nós reconhecermos o outro ali, em nós identificarmos o outro fora de mim. Eu preciso sair de mim para eu identificar o outro, as necessidades do outro, né? Então não há solidariedade, não há ajuda se nós não sairmos do nosso egocentrismo, né? Senão a gente fica sempre buscando a nós mesmos, olhando no espelho, né? A gente fica sempre olhando no espelho. Nós temos que olhar quem está por detrás do espelho, quebrar o espelho que nos separa das pessoas. Aí eu começo a ver o outro, de fato. E não buscar a minha própria imagem no outro. Vamos buscar quem é o outro, como é que eu posso ajudar o outro, né? O Dudu, respeitar o momento, o meu momento, né? E o momento do outro também, né, Dudu? É isso aí. A oração honesta. A oração honesta e profunda. A oração honesta e profunda. Como recurso. Né? O recurso de reajuste do casamento. Um recurso de ajustamento, aí, de melhora, né? Do relacionamento do casal. Tá? A oração honesta e profunda. Que até a oração a gente vai caindo na rotina, a gente vai caindo naquela coisa mecânica, e a oração ela tem que ser sincera, honesta. Como é que é a oração honesta? É nós colocarmos as nossas dificuldades, eu me expor a Deus, né? Entrar em contato com a minha essência, com o meu self, expor isso a Deus, as dificuldades que eu estou passando, né? Os problemas que eu identifico em mim. Não ficar relacionando os problemas do outro, mas quais problemas eu vivo em mim. É uma oração honesta, né? E profunda. Aquela que busca se conhecer através da oração. Você sabe que os espíritos, eles lidam da oração como uma excelente forma de autoconhecimento. Entendeu? A oração como um momento de autoconhecimento, de aprofundamento, onde a gente abre o coração, para a gente mesmo até, sabe, Maria? Para a gente mesmo. A gente abre o coração, a gente abre o pensamento, a gente aprofunda a sonda de investigação dentro de nós, nesse momento de introspecção. É um momento de autoconhecimento, importantíssimo, tá? Em que nós somos enriquecidos pelos pensamentos dos bons espíritos, que aproveitam esse momento para favorecer a nossa consciência de alguns aspectos que a gente não estava percebendo. Tá? Então é bem interessante isso. É um momento de autoconhecimento, de questionarmos algumas coisas dentro de nós. Né? Certo? Ela continua falando aqui. A prodigiosa cooperação fluidoterápica. Tá? A prodigiosa cooperação fluidoterápica. Prodigiosa por quê? Porque nós vamos criando aquelas formas, pensamento, em torno de nós, vamos cultivando aquelas inquietudes que ficam gravitando no nosso campo psíquico, no nosso ambiente, na nossa psicosfera. E isso... A gente começa a falar com os amigos, começa a reclamar do casamento, da esposa, do marido e tal.
começa a falar e aquilo vai cada vez mais criando aquele ambiente psíquico em torno de nós. A palavra, ela nos induz a agir conforme a natureza da palavra. O pensamento nos induz a agir conforme a natureza do pensamento. Só que quando nós tomamos o passe, recebemos esse auxílio fluidoterápico, os passistas como que ajudam a dissolver essas imagens que nós criamos em torno de nós, atormentadas. Às vezes até paixões que surgem, né, inesperadamente e que começa a tomar conta da emoção da pessoa. Só pensa naquela menina, só pensa naquele rapaz lá que conheceu, não sei o que, e vai se apaixonando, mas tem a esposa, tem o marido. Vai se apaixonando, aí você toma o passe ali, vai como que dissolvendo aquelas formas de pensamento, né? Então é prodigioso, isso ajuda muito mesmo, tá? O Dudu colocou aqui, mas Alexandre, eu acho que a oração feita todos os dias, às vezes realizadas iguais à do dia seguinte, feita com amor, seria reconhecido por meus espíritos afins e ao Pai maior. Você acha isso também? O Dudu, eu digo orações realizadas no dia anterior, repetidas. Acho que é válido, porque o que importa é orar, com o sentido de se fazer melhor e trazer a melhora a quem nós pedimos com a prece inicial. Dudu, os Espíritos nos orientam para que nós evitemos o ato mecânico. Evitemos o ato mecânico, né? Por quê? O ato mecânico ele vai sendo desprovido de significado. Por se tornar mecânico, ele vai exigindo menos do nosso emocional, até do nosso mental, ele vai exigindo menos. Vira apenas um ato repetitivo. Agora, se a gente faz mesmo uma prece, você faz o Pai Nosso, por exemplo, né, ou qualquer outra prece decorada, mas faz com sentimento, faz com, né, trazendo a emoção junto com o pensamento, elevando ao máximo o pensamento, é lógico que tem o seu significado, tem o seu benefício, né? Os Espíritos falam muito para a gente fazer uma prece espontânea. É um exercício, né, como a gente falava aqui, um exercício de autoconhecimento, né? Então, cada dia pode ser algo diferente. Agora, nós podemos fazer uma prece decorada também, desde que aquilo realmente envolva o nosso coração, né? Se não, é apenas movimento de lábios, né? É apenas movimento. Até o Pai Nosso, eu posso fazer um Pai Nosso aqui decorado, mas eu posso colocar realmente muito sentimento. Eu posso colocar muito sentimento, mesmo no Pai Nosso decorado, ou qualquer outra prece, né? Depende como o significado que eu dou para isso, entendeu? Depende do significado, né? Se for apenas movimento de lábios, aí não adianta, né? Tá? Exatamente. Aí cada um acha o jeito que pensa, né, que seja melhor, né? Cada um tem que achar aquilo que mais agrada a si mesmo, né? Muito bem. Ela fala aqui, né? Ou mesmo a procura de algum profissional equilibrado e digno, que respeite a construção familiar, a fim de evitar a separação definitiva. Então, a procura de um profissional equilibrado e digno, né, que respeite a família. Porque às vezes o profissional, sem se dar conta, porque ele está frustrado, né, em determinados aspectos, aqui no caso no aspecto afetivo, casamento, ele acaba induzindo, pelas crenças que ele traz, muitas vezes ele acaba induzindo as pessoas a tomarem atitudes, como de se separar, por exemplo, uma atitude que nasce dentro dele, né? É uma indução que nasce em função das dificuldades do próprio profissional, tá? Nós temos que lembrar que o profissional é um ser humano. Por isso que ela já coloca aqui uma condição: procure algum profissional equilibrado e digno, tá? Que respeite a construção familiar, né? Qualquer coisinha que surgir lá, por que você não separa, né?
Às vezes a pessoa, ela nem estava pensando em separar, mas a sugestão do profissional, né, que não respeita a instituição do casamento, pode acabar levando à separação. Veja bem, a separação pode acontecer em determinadas situações, nós já falamos algumas delas aqui, né? O desrespeito, a agressividade, um está querendo matar o outro, a viciação que se torna muito difícil a convivência, desequilíbrios mentais profundos, tudo isso são coisas que podem justificar a separação, mas não deve ser a primeira alternativa. Tá? Ok? De preferência, a gente deve trabalhar sempre no sentido de preservar o casamento. A gente deve trabalhar no sentido de preservar o casamento, a princípio. Né? Quando as coisas vão demonstrando a impossibilidade de se preservar o casamento, aí nós temos que olhar as necessidades da pessoa que está buscando ajuda, né? Nós temos que olhar as necessidades da pessoa, o que ela quer fazer, ajudá-la a refletir melhor, né? Mas a princípio nós temos que respeitar a instituição do casamento. Tem muita gente que procura ajuda, mas achando que não dá mais certo, que não dá para continuar com o casamento, mas muitas vezes ela não tentou nada, né? Não tentou nada de recursos que possam vir a ajudar. Então nós podemos ajudá-la a achar esses recursos. Né? A consciência do dever cumprido, porém, e a certeza de que tudo foi tentado em nome do bom senso e da grandeza moral, para a manutenção do ninho doméstico, permitirá a uma parte ou outra o desatamento dos vínculos sociais do consórcio matrimonial, muito embora não se possa garantir o desatamento dos vínculos espirituais que estejam nas bases do processo conjugal. Tá? Então, olha só, pessoal, o fato de nós tentarmos todos os recursos possíveis ajuda muito, 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 mesmo que as pessoas acabem se separando. Tá? Buscar todos os recursos possíveis antes de se separar, mesmo que se acabe separando, ajuda por quê? Porque você pode dizer para você mesmo assim, olha, tentei de tudo que foi possível. Busquei ajuda, falei com o padre, com o pastor, com o orador espírita, falei com o psicoterapeuta, procurei daqui, procurei dali e não consegui. Tentei mudar, tentei conversar, tentei aplicar paz, tentei... e não teve jeito. Né? Por que isso é bom? Porque nós ficamos mais tranquilos, pelo menos reduzimos aquelas dúvidas que nós teríamos. Será que não teria dado certo se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, tal? Isso diminui muito os conflitos. E dá tempo para eu me fortalecer. Porque tem pessoas que querem se separar, mas não têm força ainda para se separar. Elas precisam se fortalecer primeiro para conseguir separar. Porque se separasse no momento que a pessoa estava querendo se separar, muitas vezes a pessoa ia se deprimir, daqui a pouco ia querer de volta aquele que estava fazendo mal para a pessoa, né? E tem gente que fica nesse separa, volta, e a pessoa parece que não consegue sair dessa situação dúbia, né? É o Joel, porque às vezes tem solução também, né, Joel? Exatamente. Né? E dá tempo de encontrar, né, essas soluções, em alguns casos, né? Então é bom assim para a gente ter a consciência do dever cumprido, né? Que tudo foi tentado, né, para manter o ninho doméstico, né? Então a gente se desata do vínculo social do consórcio matrimonial, mas não necessariamente do vínculo espiritual. Tem até um dos casos do livro Nos Domínios da Mediunidade, que existe uma separação ali, e chama-se débito
débito prorrogado, se eu não me engano. Tem um outro nome, eu não me lembro agora exatamente, mas é um débito que ficou estacionado ali, né? Se separaram, ele vai ficar para ser reajustado mais para frente, né? Então, talvez naquela época a pessoa não se sinta forte para saldar determinados débitos, mas vai ter que fazê-lo posteriormente, tá? Aí ela continua aqui, né? Ô Joel, isto soa às vezes como um castigo. Não, Joel, soa como uma continuidade de algo que foi interrompido. Algo que foi interrompido, né? Então, algo que precisava ser vivido e foi interrompido, ele vai ter que ser continuado. Só isso, entendeu? Agora, se as pessoas vão entender como um castigo, vão receber como um castigo, a gente tem mania de receber as coisas como castigo. A gente recebe as provas como se fossem castigos de Deus. Aí que muitas vezes é por aí que não dá certo a coisa. Entendeu? Que a gente não suporta as situações. É porque a gente acaba enxergando de forma negativa aquilo que é apenas um treino, é apenas um exercício de paciência. Entendeu? Então já está aí justamente um dos problemas, né? A gente acaba vendo as dificuldades como castigos de Deus, né? E não são, né? Aí ela fala assim, evite então o quanto possa a opção do abandono do outro, né? Evite o quanto possa. Quanto que a gente pode? Depende de cada um. Depende da resistência de cada um, depende da situação. Tem situações específicas que não dá para continuar. Entendeu? Não dá, por agressões físicas, de um desleixo das pessoas, né? De um, de outro, dos dois. Tem situações que não são inviáveis, né? Então depende da situação, mas o quanto a gente possa, né, evitar a opção do abandono do outro, principalmente se você, por crer em Deus e nas suas leis de sabedoria plena, estiver disposto a testar as suas próprias resistências e convicções. Né? Quer dizer, o quanto a gente está disposto a testar as nossas resistências e as nossas convicções. Né? O quanto nós estamos dispostos a testar isso. Às vezes, situações que a gente acha que não dá mais, ainda tem muita lenha para queimar, ainda tem muita coisa. Né? Às vezes, a gente se acha muito mais fraco do que a gente é na verdade. Nós somos muito mais fortes, às vezes, do que a gente acredita. Mas como eu vou ser aquilo que eu acreditar, aquilo que eu pensar, né? Aquilo que eu cultivar dentro de mim, então... Aquilo, como é que é? Acho que é o Henry Ford, né, que falava assim, se você diz que consegue ou diz que não consegue, de qualquer jeito você tem razão. Né? Se você diz que pode, né, ou que não pode, de qualquer jeito você tem razão. Né? Por quê? Porque você vai ter aquilo que você acreditar. Né? Aquilo que você disser a você, que você pode ou que você não pode, é o que vai acontecer, é a sua realidade, será a sua realidade, né? Então a gente precisa usar, né, os recursos de melhoria, né? Ela fala assim, evite então o quanto possa a opção do abandono do outro, principalmente se você, por crer em Deus e nas suas leis de sabedoria plena, estiver disposto a testar as suas próprias resistências e convicções, suportando um pouco mais e, além disso, contribuir para que tudo possa modificar-se de maneira mais feliz. Bom dia, Kid, um beijo. A questão é que nessa visão hedonista que a gente tem, nessa cultura hedonista que busca apenas o prazer, essa felicidade imediatista que a gente tenta viver na Terra, baseada no materialismo, né?
e não numa visão espiritual da vida, faz com que a gente queira ser feliz agora, já, plenamente feliz, né? Aquela felicidade de novela, né? Não, você tem que ser feliz, você tem direito de ser feliz, não sei o quê. Só que a felicidade da pessoa, ela passa por cima de todo mundo, né? Passa por cima de casamento, de filho, né? Porque a pessoa tem direito de ser feliz. Tá, todos nós temos o direito de ser feliz, né? Mas o como nós seremos felizes, aí que entra a questão. Né, CDI? Se a gente só tiver o imediatismo materialista diante dos olhos, o nosso conceito de vida vai ser um conceito muito limitado. O nosso conceito de tempo será um conceito muito limitado. O nosso conceito de casamento ou de felicidade serão muito limitados. É aí que entra essas filosofias existenciais imediatistas, né? E não tem que ser feliz e é agora, porque a vida é só uma, porque a vida é curta e vamos lá, aproveitar ao máximo, né? Então aí que está o grande equívoco, né? Então a pessoa não suporta nada, né? Ela acaba não exercitando a paciência, a tolerância com nada, né? Se a coisa começa a ficar já difícil, não, isso aqui não é para mim, eu não nasci para sofrer, não sei o quê, tá? Pronto, já se desfaz do relacionamento, não suporta nada. A Joana de Anjos fala assim, muitas vezes nós vamos passar por situações de desprazer e não tem problema nenhum. Não quer dizer que nós não estejamos fazendo a estruturação da nossa felicidade, passando até por momentos de desprazer. Tá? Então, muitas vezes, porque a gente não está vivendo uma vida de prazer absoluto, aquela coisa maravilhosa, a gente acha que tem alguma coisa errada. Não necessariamente. Tá? A estruturação da nossa felicidade passa também por momentos de desprazer. Passa também por momentos de prazer, né? Mas por momentos de desprazer também. Então nós precisamos entender isso, que nem tudo vai ser felicidade e rosas no nosso caminho, né? A Miriam, é mania nossa, quer dizer, eu vou te fazer a pessoa mais feliz do mundo e ficamos querendo mudar a pessoa. É, isso mesmo, Miriam, né? Eu vou te fazer a feliz, não tem jeito de fazer a pessoa mais feliz do mundo, né? Ainda mais se a pessoa não quiser ser feliz, né? E até a gente mesmo tem que estruturar. A gente fala assim, eu estou infeliz por causa de fulano, né? Eu estou infeliz, olha como é que eu estou por causa daquele ali. E aponta, né? Eu estou infeliz por causa dele, né? Será? Ou será que está infeliz por causa das escolhas que tem feito, das atitudes que tem mantido, né? Dos pensamentos que cultiva, dos sentimentos que acaba cultivando dentro de si? O outro, pessoal, ele não é responsável pela minha felicidade, eu é que sou. Se eu estou infeliz, não adianta eu projetar isso no outro, colocar responsabilidade no outro. Eu tenho que parar e me autoanalisar. Eu sou responsável pelo que eu sinto. O outro é responsável pelos sentimentos dele. Tá certo que tem pessoas que tornam a nossa vida um pouco mais difícil ou um pouco mais fácil, pelo seu jeito, pela sua mania, né? Pelos seus hábitos. Isso existe, é lógico, né? A gente não vai ser tolo dizer que não existe. Agora, a nossa vida no geral depende da gente. Ser feliz ou não depende da gente, né? A Maria coloca a felicidade nas mãos das pessoas, né? Pois é. Já pensou, pessoal, se a nossa felicidade dependesse dos outros, se o poder de sermos felizes estivesse na mão dos outros, aí que a gente estava frito, né? Ainda bem que está nas nossas mãos, porque a gente tem muito maior poder de nos fazermos felizes, né? Já pensou se está na mão dos outros e os outros não querem que a gente seja feliz?
Aí que seria ruim, né? Porque aí a gente estaria impotente. E isso é o que muita gente faz. Coloca o poder na mão do outro. E depois fala que está infeliz por causa do outro. É porque ela não entende que o poder está na mão dela, de se fazer feliz. Entendeu? Certo? Val, essa é a maior mentira que contamos para nós mesmos, né? É, isso aí. Verdade. Ok? Então vamos lá. Continuando aqui. Se o seu caso é daqueles em que a separação já é uma realidade, sem possibilidade de retroagir, né? Quer dizer, se o nosso caso é um desses, né? Que já é uma realidade, a separação já é uma realidade. Alexandre, eu já estou separado, como é que eu faço? Ok, tudo bem. Se você achou que era melhor, se já é uma realidade, sem possibilidades de retroagir, aprume-se perante as leis cósmicas vigentes em sua consciência, a fim de conquistar calma e entusiasmo de viver. Quer dizer, se você achou melhor separar, já está separado, já está sacramentada a coisa ali, né? Já finalizou o relacionamento. Segue a vida, gente, segue a vida. Né? É lógico, a pessoa quando quer voltar, quando se arrependeu, a gente tem que ter a humildade também de chegar, conversar. Falar, escuta, eu errei, eu achei que eu estava pensando assim, assim, assado, agora eu vejo que é diferente. Eu estava analisando a nossa vida de uma certa forma, hoje eu percebo que não era do jeito que eu estava pensando. A gente tem que ter essa humildade. E às vezes a gente pode viver muito bem o resto da vida que a gente tem para viver. Mas quando não seja esse o caso, né? Você já não quer mais voltar, a outra pessoa também não, né? Aí a Teresa de Brito diz assim, ó, aprume-se, né? Endireite-se, né? Eu pego o prumo, né? Aprume-se perante as leis cósmicas. Quer dizer, ajuste-se às leis cósmicas, às leis divinas. Ajuste o seu interior, ajuste a sua vivência social, né? As leis cósmicas vigentes em sua consciência, a fim de conquistar calma e entusiasmo de viver. Pode ser que precise de um tratamento, pode ser que precise de uma ajuda para desfazer aqueles conflitos que traz, mas ajuste-se internamente, a vida continua. Não deixe a depressão tomar conta, angústia, desânimo, tristeza, dúvidas. Não, siga em frente. Né? O Dudu está colocando, deu a topada inicial e agora quer se afundar no buraco. Vida que segue. Né? Então, a gente tem esses choques aí, mas no final das contas, tudo isso é aprendizado. Né? A gente acertando, errando, no fim tudo é aprendizado. Né? E o que passou, passou. O que passou, passou. Né? Vamos seguir em frente. A vida pode ser muito produtiva, muito feliz ainda. Vai depender do que a gente faz dela. Né? A Renata está dizendo aqui, acredito que a espiritualidade maior atue sempre nesses momentos de separações, porque eles coincidem, às vezes, com momentos emocionais de muita confusão. É verdade, Renata. É verdade. Tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Né? A gente acaba tendo, já tive inúmeras evidências disso, dos espíritos amigos atuando, parentes, aquela vozinha, o avô, o pai desencarnado, a mãe, né, ajudando para solucionar os problemas. Tal. E tem aqueles que ficam botando gasolina né, tentando apagar o fogo com gasolina, né? Tem aqueles do plano espiritual que ficam tentando botar mais lenha na fogueira. Tem bastante disso também, viu, pessoal? Por isso que também buscar a casa espírita, buscar desobsessão, é muito importante. Porque, gente, você pega um casal aí, em que os dois já são médiums, sem o saberem, né? Os dois já são médiums, sem o saberem.
Né? E nas brigas que tem em casa, já tem muito de mediunidade aí, porque eles têm uma facilidade muito grande de sentir o que os espíritos estão dizendo ali. E os espíritos ficam sugerindo palavras agressivas em um, palavras agressivas no outro, tal, né? E aí, os dois, às vezes acontece, as duas pessoas terem muita sensibilidade e não sabem, às vezes não são nem espírita, né? Nunca ouviu falar de mediunidade, não conhece e tal, e fica ali aquele circo armado, fica o circo pegando fogo lá e os espíritos se divertindo com o casal. Às vezes com a família inteira, né? Fica os filhos lá, todo mundo brigando, né? Então, por isso que esse aspecto espiritual é também muito presente dentro dos relacionamentos, dentro das famílias, dos lares, né? O Joel, por isso, o ditado verdadeiro, quando um não quer, né? Exatamente, Joel. Os espíritos utilizam das nossas fragilidades. Eles utilizam das nossas fragilidades. Né? Se nós somos lá meio descontrolados, desbocados, né? Não, porque eu falo a verdade, porque comigo é assim. É papuf, não sei o que lá, né? Aí pronto, é tudo que os espíritos querem, uma pessoa desequilibrada, deseducada, né? E aí fica fácil de influenciar, quando a pessoa tem essa sensibilidade, né? O Diocleciano, tem brigas que geram até separação e depois de algum tempo não sabem nem como começou a briga e já era. Verdade, Diocleciano, isso mesmo. Às vezes um fala, mas você falou isso, falou aquilo e falou não sei o que lá. E o outro fala, eu falei? Nem lembra do que falou, estava incorporado. Às vezes é médium inconsciente ainda por cima. Além de ser médium, é médium inconsciente. E já nem lembra mais do que falou. Mas gente. Não é brincadeira não, isso é verdade. Tá? É verdade isso. Porque do jeito que vem lá aquele pensamento do espírito, aquilo passa pela minha fala ali, pronto. Eu nem percebi, estava em processo claro, nítido, de incorporação. Entendeu? Então isso acontece muito, tá? Aí a Cleide está falando aqui, como evitar essas brigas? Pois é, Cleide, aí que está a questão, né? Aí que tem que entrar, é uma pergunta muito importante essa, porque entra o aspecto preventivo, que as pessoas mais inexperientes não usam. No Espiritismo a gente vai aprendendo a agir de forma preventiva. Como é que é agir de forma preventiva? Ora, fazer evangelho no lar, tá? Ajuda o contexto da família, o contexto, o ambiente, protege o ambiente, tá? O evangelho no lar, a oração individual, coletiva, né? A oração, cultivar a oração, cultivar a leitura elevada, cultivar a atitude caridosa, fazer o bem. Tudo isso são atitudes preventivas que ajudam a sanear o ambiente, né? E evita que nós sejamos manipulados pelos espíritos levianos, pelos espíritos que querem a nossa destruição, que querem a separação. É preciso que a gente tenha mais essa atitude preventiva. Autoconhecimento, evitar festas e festas e festas e festas na casa. Todo final de semana está lá aquele bando de gente, e churrasco, e bebida, e não sei o que lá. Todo dia está lá abrindo uma latinha de cerveja, abrindo um vinho, abrindo... Pode, Joel, pode fazer à vontade, só que a tua casa, ela vai ser o que você fizer dela. Se você fizer da tua casa se você fizer da sua casa como é que a gente chama? Um barracão de festas, é o que ela vai se tornar, entendeu? É o que ela vai... Não precisa chegar a tanto, né, Joel? Mas a nossa casa vai ser aquilo que a gente tornar dela, entendeu? A Teresa de Brito ela vai falar sobre isso aqui num dos capítulos. Se você fica permitindo bebidas alcoólicas dentro de casa, você vai atrair os espíritos que gostam de bebida alcoólica. Os teus filhos,
vão começar a crescer dentro desse ambiente de bebida alcoólica. O marido, a esposa vão se sentir motivados a beber. Vira o hábito, não é? Então, gente, isso é muito importante, tá? Nossa casa vai virar aquilo que se tornar normal dentro dela. Depois não adianta reclamar. Ah, por que ficou alcoólatra, não sei o quê. Ué, isso sempre foi tido como algo normal, né? A gente fala, ah, não, ele bebe socialmente. Só que a vida social é muito intensa, né? Quando eu fazia a seleção de pessoal, eu sempre perguntava a respeito de cigarro, bebida e tal, como é que era. Aí a pessoa fala assim, olha, eu bebo socialmente, né? Lógico, a primeira pergunta que eu fazia depois é assim, e a sua vida social, muito intensa? Aí a pessoa dá uma risadinha assim, né? Eu falo, já saquei tudo. A Renata está colocando aqui, nossa, como é grande a nossa responsabilidade em relação ao ambiente espiritual de nossa casa, né? É enorme, né, Renata? É enorme. E como nós temos o poder de mudar a nossa vida. Como, a gente percebe assim, como a nossa vida estava sendo resultado de uma porção de coisas que nós não estávamos associando, que nós não estávamos percebendo. Então as coisas começam a desandar e a gente pergunta, ai meu Deus, o que está acontecendo? É perseguição divina, é castigo, é isso, é aquilo, mas não entende que o próprio casal cultiva um modo de viver que levaria a esse problema mesmo. Né? Que levaria a esses problemas, mais cedo ou mais tarde. Porque um modo de viver que não valoriza o espírito, que não toma cuidado, né, com a obsessão. Então aí a gente vê que tem muita coisa que a gente possa fazer antes de se separar. Graças a Deus, quando aquele casal encontra a casa espírita, por exemplo, e começa a rever tudo isso. Eu falei, puxa vida, né? A gente quase separou, ou a gente separou e voltou, mas olha quanta coisa a gente não estava fazendo. E que a gente podia ter colocado em risco a nossa família, né, de bobeira, assim, por nada. Né? Sendo que precisava apenas mudar alguns hábitos, tomar cuidado com algumas situações, né, pessoal? Então, nós temos muita coisa para analisar, né? Esse livro aqui eu acho que é fantástico, porque é o que eu mais gosto nesse sentido, porque ela entra mesmo em vários assuntos que costumam desandar o casamento aí, né? E aí nós temos condição de ter uma atitude mais preventiva, tá? Então vamos lá, vamos que nós temos que terminar isso aqui hoje. Então ela fala assim, fuja se o seu casamento já acabou, né, já estou separado, já está, né, se ajuste perante as leis divinas. Ela diz assim, fuja das aventuras promíscuas e fúteis, supondo estar livre e desimpedido. Tá? Fuja das aventuras promíscuas e fúteis, supondo estar livre e desimpedido. Às vezes é o que a pessoa quer. Às vezes é o que a pessoa queria. Ela já estava cansado do casamento e queria variação, queria muitas outras experiências sexuais, né? E estando casado, estava difícil. Ela quer se separar, às vezes, para se lançar no mundo aí e aproveitar o que ela acha que não aproveitou na adolescência, que não aproveitou durante o casamento, tal, e quer viver a vida, né? É a pior bobagem que a gente faz, né? Então ela recomenda, ó, fuja das aventuras promíscuas. Por isso que a Joana de Anjos fala assim que os espíritos maduros, conscientes, eles buscam o casamento antes de tudo para se protegerem. A Joana de Anjos parece estranho, né? Mas ela fala isso. A Joana de Anjos fala isso. Os espíritos conscientes buscam o casamento antes de tudo para se protegerem. Como assim para se protegerem? Para se protegerem de si mesmos. Para se protegerem de si mesmos.
Por quê? Gente, a vida de casado, para quem vive de fato a vida de casado, né? Porque às vezes a pessoa vive a vida de casado como se estivesse solteiro, né? Mas aí no caso, Dudu, não seria exatamente pela questão da carência, seria pela necessidade de proteção, de eu viver uma vida mais limitada, uma vida mais controlada, para que eu não me permita cair numa vida desregrada. E ó, não tem dúvida, a vida de casado é uma vida muito mais regrada, até porque você tem que dar satisfações, você tem, né, que cuidar de outras pessoas, aí vem os filhos, você tem que trabalhar para dar conta, para pagar as coisas, tal, tá? Então não tem dúvida, né? A vida de casado é uma vida que exige muito mais. Já pensou? Você está solteiro, com muito dinheiro no bolso, está ali trabalhando, só tem que dar conta de você, né? Final de semana aquela festa, só badalação, só, não é? Só que também a gente fica mais exposto a uma série de coisas. A gente fica mais exposto a um acidente de percurso, aí alguém engravida, a gente às vezes adquirir uma doença lá, venérea, uma doença de, né? A gente fica mais exposto a uma porção de coisas, né? Que no casamento não quer dizer que a gente está totalmente protegido, mas a gente fica com uma vida mais limitada. A gente fica mais limitado. E isso é bom. A vida familiar é uma vida muito boa para quem está a fim de vivê-la, né? Está a fim de vivenciá-la de fato. Tá? A orquídea, dá para entender. Dizem que Francisco de Assis disse mais ou menos isso para os seus pupilos, né? O Francisco de Assis falou assim para um amigo dele que estava tentando segui-lo, né? Ele falou assim, o amigo dele era muito afeiçoado ainda ao sexo e tal, né? E ele estava fazendo um esforço danado para seguir Francisco de Assis, né? Aí o Francisco falou assim, olha, fulano, é melhor você casar do que abrasar-se. É melhor casar do que abrasar-se, exatamente, Orquídea, né? Melhor você casar e ter uma vivência sexual equilibrada do que ficar pegando fogo, né? Do que abrasar-se, né? Tentando uma disciplina que não está no seu, não está no seu, na sua condição ainda, né? Cada coisa no seu tempo, né? Exatamente, Joel. Nem todos têm essa condição ainda, né? De viver uma abstinência sexual e tal, né? Aliás, a maioria não tem ainda essa condição, né? Então, para fugir das aventuras promíscuas, né? Você poderá ter se liberado da presença da outra pessoa. Contudo, nunca se livrará da consciência que pulsa, que se manifesta em seu íntimo. Isso aqui é muito importante. A pessoa às vezes se livrou da presença da pessoa ali. Se libertou daquela presença que ele não suportava mais, não dava mais certo, mas não vai se livrar nunca da própria consciência. Então não é porque não tem mais alguém controlando a nossa conduta que a gente pode se atirar a qualquer conduta. Porque a nossa consciência, a presença divina ainda pulsa dentro de nós, né? Tá certo que às vezes a pessoa aplica um anestésico na consciência ali e vamos que vamos, né? Ela aplica um anestésico na consciência e vai em frente. Só que chega uma hora que passa essa anestesia aí e a consciência vai cobrar alto, né? Se você já se envolveu em nova união conjugal com a pessoa que mereceu sua confiança e que lhe sensibilizou a alma, tenha agora maiores cuidados, buscando superar os seus próprios conflitos, caprichos e erros, compreendendo as deficiências da sua alma escolhida, em virtude de que a vida na Terra não pode ser transformada num mero brinquedo em suas mãos. Quer dizer, se você já está numa outra união conjugal, evite então cair nos mesmos problemas da experiência passada. Tá? E compreenda que o seu companheiro, a sua companheira, não é perfeito. Né?
Ela tem deficiências, tem dificuldades, assim como a outra, assim como o outro que você estava casado. Gente, tem pessoas que não suportam lidar com dificuldades, com defeitos do outro. Né? Não suporta lidar com defeitos do outro. E está em busca de alguém que não tenha defeitos. São aquelas pessoas que falam assim, ai, me decepcionei com fulano. Ai, me decepcionei com o espiritismo. Ai, me decepcionei com a casa espírita. Ai, me decepcionei com o dirigente tal, ou com não sei quem, ou com o palestrante tal. São aquelas pessoas que estão procurando pessoas perfeitas. Que não sabem compreender que os outros todos têm dificuldades. Então ela cria aquela idealização e ela está em busca da pessoa perfeita. Mas ela tem que pensar assim, eu sou a pessoa perfeita para alguém? Por que eu vou buscar alguém perfeito, supostamente perfeito, se eu não sou a pessoa perfeita para alguém? Porque eu não vou ser, não é? Eu não serei a pessoa perfeita. Eu seria uma pessoa com problemas também. Não é, Orquídea? Tem pessoas que não se conhecem e procuram uma pessoa perfeita e passam a vida sem encontrar. Né? Exatamente, é porque não conhecem. Elas não identificam as imperfeições que elas trazem e ficam projetando sempre nos outros, né? E fica, né, brigando com o outro. Na verdade estão brigando consigo mesmas, só que elas não percebem. Né? Elas buscam o inimigo fora delas, o inimigo está dentro delas. Né? Certo? Então, vamos continuar aqui. Não alimente revoltas, não reabasteça as labaredas do ódio, não mantenha indiferença para com aqueles que lhe partilharam a vida doméstica. Antes ore por eles, como, onde e com quem estejam, a fim de que, sabendo que num dia ou noutro, no porvir, você será chamado a retomar os passos deixados para trás. Né? Então aqui ela está reafirmando isso. Ó. Separou, não deu certo, não sei o que lá. Não alimente revolta. Não alimente ódio, né? Mágoa, ressentimento, né? Com aquele que você se separou. Né? Ore por eles, como e onde e com quem estejam, a fim de que, sabendo que num dia ou noutro, no porvir, você será chamado a retomar os passos deixados para trás. Né? Embora a gente não goste disso, mas a gente será chamado a retomar os passos que nós deixamos para trás. Né? De modo a corrigi-los. Não pese nos seus ombros a canga de maiores remorsos por haver contribuído para a infelicidade de outros, por meio de suas vibrações e energias envenenadas, desfechadas pelo seu temperamento rebelde ou por seu humor sombrio. Tá? Quer dizer, nós não podemos criar mais dívidas, nós não podemos criar mais dívidas desejando o mal para os outros, influenciando os outros, mesmo à distância, né? Influenciando as pessoas através da energia. Né? Nós não devemos fazer isso. Né? Lembrando, inclusive, que tudo que a gente deseja para os outros retorna para a gente. As vibrações que a gente envia para os outros retornam para nós multiplicadas, tanto as boas quanto as ruins. Né? Então nós temos que lembrar disso também. Certo? Aí o último parágrafo, para a gente terminar, ela diz assim: em todo e qualquer caso, entregue-se ao Pai dos céus. Faça um profundo exame das dificuldades deixadas na retaguarda e das benditas possibilidades entrevistas à frente. E siga contente na busca de maior plenitude
e de identificação gradativa com a vontade de Deus, nos percursos que você está fazendo nas lides terrenas. Tá? Então, gente, em qualquer caso, entreguemos-nos a Deus de forma positiva, confiante, né? Façamos um estudo profundo, né, das dificuldades deixadas na retaguarda, do que nós fizemos no casamento, né? Façamos uma análise disso tudo e das benditas possibilidades futuras que nós temos. Tá? Vamos nos ajustar com a vontade divina e vamos em frente. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Gente, então finalizamos por hoje, 9 horas em ponto. Terminamos hoje aqui, né? Eu agradeço a Maria Ajuda, o Wagner, Florzinha, Sereia, Diana, Dudu, Dulce, Renata, Franciele, Val, Arcádio, Gota, Miriam, Joel, Zélia, Marcelo, Orquídea, Diocleciano, Cleide, Sandra, Muriel, Milton, Jandira e Crística. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã às 8 horas da noite, às 20 horas. Tá bom? Até mais.